Durante mais de 150 anos, manuscritos permaneceram guardados em silêncio, até que revelaram um segredo surpreendente. Jesus sempre esteve à frente da obra espírita. Allan Kardec, em sua trajetória espiritual, caminhou lado a lado com Cristo em diferentes épocas da história. Chegou a hora de conhecer essas revelações no livro O Espiritismo é Obra de Jesus. Reserve já em pré-venda no site mundomaior.com.br e participe deste marco histórico. Olá, boa noite, querido irmão Igor. Boa noite, Delfa, tudo bom? Tudo bem, e é uma alegria imensa recebê-lo pela primeira vez que vai falar aqui para o Zil da Gama, não é, meu querido? Exatamente. É a primeira vez que eu estou falando para o Zil da Gama, um prazer enorme. Que bom. Estamos muito felizes em recebê-lo. E vamos, então, também dar boas-vindas aos companheiros que estão nos acompanhando, esses irmãos que toda segunda-feira estão juntos conosco nessa caminhada e aprendendo cada vez mais. Então, o palestrante de hoje é nosso irmão Igor Cunha Cardoso, da AME de Além Paraíba, e vai trazer para nós um estudo muito interessante. Nós vamos aguardar, acompanhar e refletir, que isso é muito importante. Então, já que estão todos conosco, e os outros que poderão acompanhar mais tarde, nós vamos elevando nosso pensamento a Deus e a Jesus para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, nosso mestre e amigo, e Deus, esse Pai de amor e de bondade, agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos e aprendermos e refletir sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Pedimos aos bons espíritos que nos acompanham sempre, a nossa mentora Zil da Gama, para inspirar o nosso irmão Igor, que fará então o estudo, trazendo o alimento para a nossa alma, para a nossa reflexão, para sabermos nos conduzir nessa estrada em que nos levará a cada dia, galgando mais um degrau para a nossa evolução espiritual. Pedimos, Senhor, a sua proteção, a sua bênção, e que todos nós possamos, então, tirar muito proveito para a nossa própria prática
desses ensinamentos no nosso dia a dia. Então, Senhor, mais uma vez pedindo a sua bênção para todos nós que nos acompanham, que poderão acompanhar mais tarde, e que assim seja, graças a Deus. Então, meu querido irmão, a palavra é sua. Muito obrigado, Delfa. Agradeço muito, primeiramente, a oportunidade de estarmos aqui colaborando com um pouco mais com os nossos irmãos. O nosso objetivo hoje é falar sobre os 7 pecados capitais. Gente, então nós vamos iniciar o nosso estudo da noite falando um pouco sobre algumas definições. Quando a gente fala de pecado capital, a gente precisa de recordar o significado dessas duas palavras, pecado e capital. Pecado vem do latim peccatuli, que significa transgressão, erro, enquanto que capital vem do latim capitale, que significa raiz, cabeça. Quando os 7 pecados foram desenvolvidos inicialmente, lembrando que a ideia dos 7 pecados não é uma ideia espírita, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico dos 7 pecados. Quando eles foram desenvolvidos inicialmente, o termo pecado capital significa pecado raiz, transgressão raiz ou cabeça. Isso quer dizer o quê? Que um conjunto de transgressões que foram observadas a partir do entendimento humano, da observação dos problemas humanos, dos erros humanos, que se difundem, né, nas demais transgressões humanas. São chamadas de capital exatamente porque elas são a cabeça, as transgressões responsáveis pelas demais transgressões humanas. Por isso são chamadas de pecados capitais. Porém, quando a gente fala de pecado, né, a gente entende que pecado seria uma punição por Deus. E nós sabemos que o nosso Pai Celestial, ele não pune. E, na verdade, tudo está baseado na lei de causa e efeito. Então, queridos irmãos, falando um pouquinho sobre origem, né, desse termo, pecado capital, de onde veio, tudo se iniciou lá nos séculos 4 a 1 a.C., quando os filósofos, como Platão, Aristóteles, os estoicos, eles deram aquela base conceitual inicial. Como que isso foi feito na prática, certo? A partir da observação dos vícios humanos, das paixões descontroladas e da importância do equilíbrio moral. Então, os filósofos já começaram a dar aquela base inicial de quais eram as principais transgressões humanas que levam aos problemas, né, digamos, que levam as demais transgressões. Porém, somente lá no século IV depois de Cristo, né, com Evagrio Pontico, né, que era monge do deserto, para quem não sabe, os monges do deserto foram os primeiros cristãos, né, que se isolaram na região do deserto do Saara, no Egito. E a partir dos estudos dos monges do deserto, isso foi transferido para o Ocidente, para a Europa. E Evagrio, inicialmente, ele cria uma lista contendo 8 vícios principais. Quais seriam esses 8 vícios iniciais? A gula, luxúria, avareza, tristeza, ira, assídia ou preguiça, vaidade e orgulho. Então, essa foi a primeira listagem inicial aí dos 7 pecados. João Cassiano, que era discípulo de Evagrio, leva os 8 vícios ao Ocidente, para a Europa Ocidental. E quando foi realmente
realizada a primeira difusão sistemática na prática monástica europeia. Posteriormente, dando continuidade aqui, o Papa Gregório Magno faz essa redução de 8 vícios para 7 vícios. O que ele fez? Ele unificou o orgulho e a vaidade, chamando esses dois pecados de soberba. E eliminou a tristeza. Se nós formos imaginar, a tristeza ela não é um pecado, ela não é uma transgressão, um erro humano. A tristeza é um sentimento que faz parte da humanidade. Pensando dessa forma, o Papa eliminou a tristeza. Tomás de Aquino, no século XIII, né, ele traz aí na Suma Teológica, consolidando aí os vícios, né, cria aí a estrutura psicológica dos vícios, virtudes opostas, influência na moral cristã. E na Idade Média, na arte, na catequese, na literatura, os 7 pecados foram amplamente difundidos e tornaram-se parte da cultura ocidental. Então, hoje a gente tem filmes baseados nos 7 pecados. Porém, lembrando, né, que os 7 pecados, ele acabou sendo uma criação da Igreja Católica e não houve uma influência espiritual direta na criação desses pecados. Diferente, né, dos 10 mandamentos de Moisés, em que houve aí uma ação mediúnica durante esse processo, diferente das ações do Cristo, por exemplo, diferente das ações da codificação do Espiritismo, em que em todo momento você teve aí uma ação mediúnica, uma influência dos irmãos do outro mundo, né? Na codificação, durante esses processos, os 7 pecados não teve esse tipo de influência diretamente. Entretanto, eles se aplicam muito bem à doutrina espírita. Por quê? Porque exatamente no século XIX, na visão espírita, nós temos aí Allan Kardec trazendo, né, através do espiritismo, através da codificação dos ensinamentos do Cristo, que o termo pecado, ele não é o termo mais apropriado, e sim imperfeições morais. E nós sabemos, né, que o enfoque da religião espírita é educação espiritual, é reforma íntima, evolução e não impunição. O espiritismo ele não fala de punição. Nós cometemos um erro aqui, nós vamos ser punidos por esse erro. Não. Nós vamos, obviamente, pela lei de causa e efeito, aquele erro vai retornar a nós. Nós teremos que realmente nos reformarmos intimamente, passando por provas, por expiações, como nós temos vivido no mundo de hoje, para resgatar questões do passado e questões também do presente. Muitas das nossas aflições e que vivemos na atualidade são causas atuais das nossas aflições. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz em seus capítulos sobre as causas principais das aflições. O Livro dos Espíritos, né, que nós temos desde questões 907, 917, fala sobre essas questões relacionadas à educação espiritual, autoconhecimento, reforma íntima, evolução espiritual. Não punição, pessoal. Então, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre cada um dos pecados isoladamente. Vamos iniciar com a avareza. A avareza, queridos irmãos, é o apego excessivo ao dinheiro, às posses, ao controle material. Irmãos, quem nunca de nós nunca foi mesquinho, nunca sofreu de falta de generosidade, não teve ciúme das coisas? Então, quando nós compramos alguma coisa, quando nós adquirimos um bem material, é comum, às vezes, a gente ter um sentimento de ciúme. Ou então ciúme de uma outra pessoa. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre a luxúria, né, que está intimamente relacionada a utilizar pessoas, às vezes, como objeto.
Então, queridos irmãos, a avareza é aquele apego excessivo a bens materiais, e não só, vamos considerar bens materiais, mas não só a bens, digamos, objetos inanimados, né? Mas também a pessoas também. E na visão espírita, né? Olha o que o Chico ele traz no livro Fonte Viva sobre o apego excessivo ao materialismo, ao bem material. É justo, porém, salientar que a fortuna ou a autoridade são bens que detemos provisoriamente na marcha comum, e que, nos fundamentos substanciais da vida, não nos pertencem. O dono de todo o poder e de toda a riqueza no universo é Deus, nosso Criador e Pai, que nos empresta recursos aos homens, segundo os méritos ou as necessidades de cada um. Então, olha o que Chico traz muito bem, explica muito bem, que nada que nós temos aqui, que nada que nós conquistamos nos pertence. É claro que a inteligência, o amor que nós prestamos ao próximo, os bens morais, isso sim, irmãos, isso sim é algo intrínseco ao nosso espírito, que vai ficar para nós. Mas tudo isso depende de quem? De Deus, da vontade do Pai Celestial. Então não adianta nos apegarmos aos bens materiais, nos ficarmos vidrados por conquistas, sendo que tudo isso pertence a Deus. Quando nós formos para o outro mundo, tudo isso ficará aqui. E nós levaremos exatamente o que de bom nós praticamos. Quais são as consequências, né, da avareza extrema? Então, a gente vai falar muito da questão do extremismo. Às vezes para mais, às vezes para menos. O excesso de avareza no coração nos traz a dureza do coração, a dificuldade que às vezes a gente tem para poder falar com o próximo. O irmão está precisando de uma ajuda, a gente nem, às vezes, dá atenção para esse irmão, porque a gente não quer dividir. Isso é meu. Eu não vou dividir com ninguém aquilo. Quais as consequências, né? Ansiedade, isolamento, infelicidade, mesmo para aqueles irmãos que têm muito. Uma forma que nós temos, né? Primeiro, pensando assim, Emmanuel nos trouxe, né? Que no livro Assim Vencerá, nunca digas não tenho. Nós temos essa mania de dizer não tenho. Ah, eu não tenho uma roupa para poder ir num casamento, eu não tenho não tenho um carro novo, eu não tenho uma casa, eu vivo de aluguel. Jamais, irmão, jamais diga não tenho. Nós temos tudo que, de acordo com Deus, nós precisamos. Se, infelizmente, a gente precisa de passar por provas que, às vezes, são duras, sejam provas até, inclusive, materiais, né? A gente vê aí irmãos passando por fome extrema, e a gente fica se perguntando, meu Deus, a gente vai para a África, exemplos aqui dentro do próprio Brasil mesmo, irmãos passando fome. Meu Deus, por quê? Crianças passando fome, por quê? Porque esse irmão, infelizmente, ele precisa passar por essa provação para crescer espiritualmente, para resgatar um problema do passado. Então, jamais vamos dizer, não temos. E quais são os exemplos, né, para a gente poder curar a avareza do nosso coração? Que vocês não estão conseguindo ver aqui embaixo, que cortou um pouquinho, mas é simples, né? São pequenos atos de generosidade, atos diários, que vão curar a nossa alma da avareza. Então, quando a gente encontra um irmão que necessita de um simples bom dia, simplesmente o irmão quer trocar uma ideia, conversar. Por mais que a gente esteja com pressa, vamos tentar dar 1 minuto de atenção para esse irmão. São pequenos atos de generosidade dentro da nossa própria casa. A generosidade, ela começa na nossa casa, com os nossos filhos, nossos pais,
nossos irmãos, tentando apaziguar situações complicadas, tentando conversar, dialogar, ouvir o nosso irmão. São pequenos atos de generosidade. E até mesmo, né, por mais que a gente ajude um irmão na rua, oferecendo algum tipo de benefício, querendo ou não, a gente está aí promovendo formas de minimizar a dureza no nosso coração, que se concretiza na avareza. Então, queridos irmãos, dando continuidade o próximo pecado, né, que nós vamos falar, que não vamos chamar mais de pecados, mas sim de imperfeições. Vamos falar sobre a gula. Muitos de nós, né, passamos por essa questão. É normal. Comer faz parte da humanidade, faz parte do nosso dia a dia, faz parte das nossas condições fisiológicas. Agora, será que comer em excesso faz bem? E aí entra a questão da gula. O que é a gula? São os exageros que buscamos para preencher carências internas. Observem, irmãos, que muitas vezes nós comemos exatamente para preencher nossas carências. E não necessariamente porque estamos com fome. E olha o que traz, né? O Livro dos Espíritos, questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele, na lei natural, a regra desse proceder e um guia seguro. Olha o que os irmãos respondem. Quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre a voz que lhe diz, basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança a natureza. Então, irmãos, muitas vezes nós colocamos a culpa dos nossos problemas em quem? Em Deus, na natureza. Ah, eu desenvolvi aqui uma doença, eu estou com hipertensão, eu estou diabético. Mas a gente não percebe que a responsabilidade é nossa, muitas vezes. Não é a natureza. Muitas vezes, nós não damos basta ao que a gente tem realmente que dar limites, né? E ultrapassamos esses limites. Comemos em excesso, bebemos em excesso, fadigamos o nosso fígado. E é interessante, pessoal, que quando a gente fala de gula, a gente não está falando somente da gula alimentar, né? Por comida. A gula, ela pode estar relacionada ao excesso de uso de bebida alcoólica, ao excesso de uso de remédios, de medicamentos. E isso tudo vai trazer consequências perispirituais e físicas complexas, podendo se estender para reencarnações posteriores. Vícios, né? Como vício em drogas, vícios em bebidas alcoólicas, doenças causadas pelos excessos, doenças causadas pelo excesso de bebida alcoólica ou de drogas, pode levar aí a uma intoxicação, pode levar aí um processo de intoxicação do fígado, desequilíbrio emocional. Então, às vezes, a gente come por impulso, isso está relacionado intimamente a questões espirituais, a questões psicológicas, vampirização espiritual, que está relacionada à obsessão de irmãos que não nos querem o bem, espíritos desencarnados, que ainda estão
intimamente ligados aos vícios humanos, aos vícios terrenos, e se aproveitam das nossas fragilidades morais para nos atormentar, para nos obsidiar e vampirizar as nossas energias. Veja só como que esses atos, não é? Podem trazer consequências para o nosso corpo. E, nós estamos falando muito da questão do exagero. Existe também as faltas também. Imagine o excesso no sentido oposto, né? Nós temos aí irmãos passando por problemas de bulimia, anorexia, né? A anorexia, que é aquele irmão que o tempo todo que ele se enxerga no espelho, ele vai ver uma pessoa obesa. E, na realidade, ele não está obeso. Isso é uma questão realmente emocional, psicológica. E aí ele para de comer exatamente porque se sente assim. Isso pode levar a questões também, doenças, desequilíbrios emocionais. E ainda mais grave é o irmão que sofre de bulimia. Aquele irmão que come em excesso e depois coloca o dedo na goela e põe para fora o alimento que ele degustou. É um caso mais grave, mais complexo, que depende realmente de cuidados especiais com esse irmão. Então, queridos irmãos, cuidados, né, com a nossa saúde, cuidados com o que nós estamos comendo, com os excessos ou com a falta. Vamos procurar tratamento quando é necessário, esses tratamentos físicos, né? Procurar uma terapia, procurar a casa espírita, procurar a oração, procurar Deus. Tudo isso faz parte das formas com que a gente pode aí minimizar os excessos, né? Como o caso da gula. Comer com consciência e oração transforma o ato em equilíbrio. Irmãos, a nossa digestão se inicia na boca. Então, no momento em que estamos comendo, é muito importante que a gente deguste o alimento com equilíbrio. Deguste o alimento com equilíbrio. Vamos comer aos poucos, vamos mastigar, para que a gente consiga, de alguma forma, aproveitar melhor a digestão. Isso vai evitar qualquer tipo de problema durante esse processo, tá? E uma coisa muito interessante que os antigos faziam muito e acabou se perdendo pelo caminho, que é a oração antes das refeições. Fazer um agradecimento a Deus por aquele alimento no nosso dia a dia. Cada refeição, conforme nós comentamos anteriormente, tudo pertence a Deus. Então, por que não agradecer a Ele pelo pão nosso de cada dia? Seja o pão material, seja o pão espiritual. E dando sequência, queridos irmãos, vamos falar agora sobre uma imperfeição que, infelizmente, ela é uma das mais terríveis na nossa vida, que é a inveja. A inveja é sofrer porque o outro tem algo que eu gostaria de ter. Olha o que o André Luiz traz sobre a inveja no livro Evolução em Dois Mundos. Acautela-te contra a inveja e o despeito, a inconformação e o ciúme, aprendendo a conquistar alegria e tranquilidade, ao preço do esforço próprio, porque os teus pensamentos te precedem os passos, plasmando-te hoje o caminho de amanhã. Olha que interessante que o André Luiz traz para nós. Cuidado com a inveja. Todas as nossas conquistas precisam vir a partir do nosso esforço. É claro que a gente pode ver, nós vemos situações no dia a dia de pessoas que têm certas conquistas sem esforço algum. Mas isso é uma aprovação para aquele irmão. Será que ele não teve esforço para conquistar aquele bem,
Mas será que ele não vai ter que ter esforço para poder manter aquele bem? Ou então para não ficar viciado naquele bem e utilizar de forma correta aquele bem? Então, querendo ou não, tudo faz parte dos nossos esforços. Tudo é resultado dos nossos esforços. Então, não vamos querer denegrir o próximo por causa da nossa inveja. Porque nós não queremos que o próximo tenha algo. E aí, irmãos, existem vários tipos de invejas, né? Nós podemos classificar a inveja com 3 tipos de inveja principais. A inveja autodestrutiva. O que é inveja autodestrutiva? É aquela pessoa que quer ter algo de outro irmão e não consegue ter aquilo, e então ele se autodestrói. Não, se eu não posso ter o que o fulano tem, eu vou me autodestruir. E aí ele comete atos, né, com o próprio corpo. Esse irmão, ele acaba podendo, né, se automutilando, podendo levar até casos de suicídio. Existem vários casos de suicídio em que a pessoa tira a própria vida por causa da inveja. Inveja porque ela não tem aquilo que outros irmãos têm. Então, vejam só, queridos irmãos, como que é complexo essa questão e como que é importante a gente tentar se controlar para que a gente não deixe esse sentimento negativo dominar o nosso espírito. Outro caso de inveja que costuma ser ainda mais complicado é o que nós chamamos de inveja patológica. A inveja patológica é aquela inveja em que, vamos supor, eu não posso ter o que o outro irmão conquistou, eu não consigo ter, eu ainda não adquiri aquilo que ele conquistou, então eu vou destruí-lo. Veja só como que isso é doloroso, triste. Porque, nesse caso, o invejoso ele vai prejudicar o outro irmão. Infelizmente, a gente vê isso muito claramente nos dias de hoje. As empresas, por exemplo, quando a gente pensa conquista de cargos, por exemplo, em empresa, às vezes você precisa tomar muito cuidado com o que as atitudes que você tem dentro de uma empresa. O fulano trocou de carro, e aí que você chama a atenção de todo mundo dentro da empresa e começa as pessoas vão fazer de tudo para empurrar, tirar o seu tapete, né? Te derrubar, não deixar você crescer. E isso é extremamente comum nos dias de hoje. Vejam só a que ponto o ser humano chega. Às vezes você tem uma conquista, né? Seja uma conquista material, seja uma conquista moral. Passei num vestibular, consegui o tão sonhada vaga na universidade. Isso incomoda outras pessoas. Então, o que nós sempre falamos, né? Vigiai e orai. Vejam casos de inveja, né? Que nós comentamos, né? A pessoa, você recebe uma visita na sua casa e as plantas morrem, os passarinhos caem do céu por causa da energia negativa de um outro irmão. A inveja, ela é um sentimento de muita energia negativa, que muitas vezes nós, sem querer, às vezes emanamos para um irmão. Quando a gente chega na casa de um irmão, por exemplo, a gente vê que aquele irmão conquistou alguma coisa e a gente não tem aquilo ainda. E nós temos que nos programar para minimizar esse sentimento negativo no nosso coração. Mas, queridos irmãos, existe um outro tipo de inveja que ela não é necessariamente negativa. E aí nós podemos considerar que essa inveja, a gente pode até trocar o nome dessa inveja, né? Nós chamamos essa inveja de inveja criativa. O que é a inveja criativa?
é aquela inveja que a gente cria esforço para melhorar com base no outro, no próximo. Em vez de a gente emanar energia negativa para o nosso irmão, por uma conquista, não, eu não vou emanar energia negativa, não. Eu vou me esforçar para conquistar o meu, para ser parecido com aquele irmão. Então, vamos supor, né, queridos irmãos, que nós temos um desejo, que a gente vê um irmão que ele canta muito bem, ele fala muito bem, ele conquistou bens materiais, faz parte também do nosso dia a dia. E nós queremos também ter o nosso. Em vez de emanar energia negativa àquele irmão, se tornar inimigo daquele irmão, por que a gente não tira ele como modelo, como base para a nossa vida? Não, fulano canta muito bem. Eu posso não cantar tão bem quanto fulano, mas eu posso fazer aulas de canto para tentar melhorar a minha voz. Eu posso, vamos tocar piano, eu quero aprender a tocar piano, vou me esforçar para tentar aprender a tocar piano. E não emanar energia negativa. Uma vez eu assisti um youtuber falando na internet, e acho muito interessante isso. Quando você conhece uma pessoa que é mais inteligente do que você, que tem mais conquistas do que você, não fique contra essa pessoa, se una a ela. Muitas vezes no trabalho isso acontece, você está no trabalho, você tem um superior que está ali, ó, às vezes disposto a te ajudar, disposto a te ensinar. Una-se a esse irmão, a esse colega, em prol da empresa, em prol do seu conhecimento. É muito mais fácil você se unir às pessoas que são superiores a você, às vezes, numa ordem hierárquica dentro de uma empresa, por exemplo, do que tentar destruir aquele irmão para conquistar a vaga dele. O que vai acontecer posteriormente? Pode acontecer exatamente a mesma coisa com você. Então, a inveja criativa, nós podemos mudar um pouco, né, essa palavra. Não vamos chamar de inveja, vamos chamar de admiração. É aprendizado, né, a partir daquela pessoa que nós admiramos. Um elemento incentivador na nossa vida. Vamos ter elementos incentivadores na nossa vida. Vamos pegar pessoas de modelo que a gente quer ser igual ou semelhante e vamos nos esforçar para sermos melhores e não para destruir aquela pessoa ou por nos autodestruirmos porque a gente não conquistou aquilo que aquela pessoa tem. Quem dera, né, irmãos? Se todos nós colocássemos como meta, termos como modelo o Cristo, maior de todos os nossos mentores, modelo único, inigualável, que nós tivemos aí, encarnado aí, para trazer a doutrina do amor para nós. Vamos ter Cristo como modelo nas nossas vidas. E demais irmãos como outros modelos, aprendendo a conviver em sociedade, aprendendo a trabalhar com união, trocando ideias com outros irmãos, aprendendo, absorvendo. Olha quanta coisa boa a gente pode tirar de outros irmãos, ao invés de invejarmos esses irmãos. E aí, queridos, um exemplo para eliminarmos, né, a inveja do nosso coração, oração sincera, pelo sucesso do próximo. Isso neutraliza essa vibração de inveja. Então, vamos supor que a gente passe por uma situação e que a gente sente o nosso coração bater mais forte. Ai, porque fulano comprou uma casa nova, porque fulano tem um carro novo, porque fulano passou no vestibular, porque fulano conquistou alguma coisa, porque fulano faz palestra muito bem na casa espírita, porque fulano pratica o bem. Ai, fulano é adorado pelos outros. Ai, não gosto disso. Também queria ser adorado. Não, irmãos, vamos também ser adorados.
Como a gente faz para eliminar esse sentimento? Oração. Oração sincera. Vamos neutralizar as vibrações negativas que, de alguma forma, a gente possa emanar para os outros irmãos. Vibrações negativas que realmente vão chegar de forma negativa àquele irmão. Ele terá que se resguardar para que essas energias não façam mal para ele, para o lar dele. Então, tanto nós temos que resguardar o que nós pensamos, né, para os outros irmãos, como temos que nos proteger contra as energias negativas de alguns irmãos. Através do evangelho no lar, através da prece e do pensamento positivo. E aí, dando continuidade ao nosso estudo da noite, a próxima imperfeição moral em que vamos falar é a ira. A ira, queridos irmãos, são explosões de agressividade, impaciência, intolerância. Todos nós conhecemos uma pessoa que é extremamente intolerante, agressiva, que às vezes a gente tenta conversar, trocar ideias, trocar informações, e essa pessoa não nos dá abertura. Ela é intolerante, ela nos dá patada, coice. E o que nos cabe a fazer? Nos afastar. Não tem o que fazer, às vezes, nessa situação. Veja só o que o capítulo 9, Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Vejam só, irmãos, existe aí um capítulo para falar sobre mansos e pacíficos, né, que é o oposto da ira, né, no Evangelho segundo o Espiritismo. Olha o que o capítulo fala para nós. Se pudesse pensar que a cólera nada resolve, que ele altera a saúde, olha que interessante, altera a saúde, compromete a sua própria vida, veria que é ele mesmo a sua primeira vítima, mas ainda há outra consideração que o deveria deter. O pensamento de que torna infelizes todos os que cercam. Olha isso, gente. Então, a primeira vítima da ira, da cólera, é a própria pessoa que está cometendo o ato. E, obviamente, todo mundo que está em volta dessa pessoa se afasta e se torna infeliz. Exatamente por causa desse excesso de agressividade, impaciência, intolerância. Olha só as consequências, irmãos. Contaminação do ambiente espiritual. Então, o excesso de ira, de agressividade, faz com que o nosso ambiente espiritual fique realmente carregado negativamente, porque aquela pessoa emana energia negativa o tempo todo. Obsessões por espíritos coléricos. Então, os irmãos de outro mundo estarão aqui presentes também, os nossos irmãos endurecidos, presentes aí também, de alguma forma, causando algum tipo de obsessão, algum tipo de mal. Arrependimentos profundos. Olha só, queridos irmãos, esses arrependimentos podem durar, às vezes, reencarnações. Vão depender do perdão do outro. Muitas vezes, por um pequeno ato de ira, a gente perde uma amizade. Pode levar a casos de divórcio. A gente se afasta de pessoas que nós amamos. E ficamos, às vezes, anos aguardando ali o perdão daquela pessoa. Ou então, se a gente é orgulhoso, né? Não aceita que nós erramos, a gente pode ter aí também mais anos, às vezes, ou reencarnações aí de arrependimentos até a gente realmente perdoar de forma efetiva um ato de algum irmão por uma questão de ira, às vezes. E é fato, queridos irmãos, o excesso de estresse, o excesso de agressividade, de intolerância, vai levar a doenças psicossomáticas. Hipertensão, outros casos mais graves, o próprio diabetes, infarto,
AVC. Pode estar levando a casos graves de doenças exatamente por causa dos excessos causados pela nossa agressividade. Então, a gente bate novamente no pé, olha o excesso aí novamente. Olha a impaciência, a intolerância. Como é que a gente pode fazer para poder minimizar a ira, né? Esses quadros de agressividade? No momento de estresse, vamos respirar. Vamos nos silenciar por 10 segundos e vamos responder com calma, quebrando a cadeia de agressão. Já viram aquele vídeo na internet em que um irmão chuta um cachorro, o cachorro vai e morde o outro irmão, aí esse irmão é um motoboy, ele vai e fecha e xinga o motorista do carro chega em casa e discute com a esposa, discute com os filhos. Olha a cadeia de agressão. Então, um ato de ira pode levar a toda uma cadeia de agressão. E se essa cadeia chegar até a nós, vamos quebrar essa cadeia. Como que a gente faz isso? Vamos parar. Fazer o que Chico fazia, né? Colocar um pouquinho de água na boca, fechar a boca, esperar, respirar, silenciar e quebrar essa cadeia de agressão. Muitas vezes a oração, a música vai nos ajudar também nesse processo. Então, isso é muito importante, irmãos. Quebrar a cadeia de agressão. Não vamos dar continuidade. No momento de ira, respirar, parar. Esperar. Talvez algumas horas depois, ou no dia seguinte, você vai chegar perto daquela pessoa, vai conversar com ela e vai resolver a situação sem precisar de brigar, sem precisar de discutir. Sabemos que não é fácil. Não é todos os momentos que a gente vai conseguir chegar a esse grau de tranquilidade. Mas cabe a nós, aos poucos, indo desenvolver a paciência, né? No nosso coração. Dando sequência, outra imperfeição moral é a luxúria, que é o desejo descontrolado que usa o outro como objeto. O outro como objeto. Usar o outro como objeto. E, queridos irmãos, a luxúria não é somente o ato desregrado de sexo com múltiplos parceiros, sem amor, sem carinho. Fez ali, cada um segue seu caminho. Não é apenas isso. A luxúria também está relacionada aos nossos pensamentos, a atos realizados isoladamente. Olha o que Walter Barcelo nos traz no livro Sexo e Evolução. O corpo humano tem seus limites e funções bem definidas para os nossos desejos e ações. Todos os nossos excessos, sejam para mais ou para menos, o corpo humano acusa. Olha que interessante, isso não é só para sexo, pessoal, é para tudo que nós falamos anteriormente. É para ira, é para soberba, né? É para gula. Desse modo, toda criatura humana que usar comportamento ilícito estará incondicionalmente transgredindo a lei natural. Logo, todos os desvarios sexuais, tais como o excesso e o desvio, são transgressões da lei divina, criando transtornos e sofrimentos inevitáveis para aqueles que os praticam. Então, de novo, queridos irmãos, os excessos estão aí. Então, o excesso de desvario sexual também vai levar a transgressões da lei divina. Transtornos e sofrimentos que vão ser inevitáveis, doenças. Olha aqui, ó, vínculos fluídicos que podem durar anos.
Então a gente cria com o irmão que a gente tem um apego sexual, um apego como objeto, um vínculo que pode durar anos. E caberá a nós aí nos resguardar para que isso, de alguma forma, possa ser controlado. Como que a gente pode, né, minimizar esse desejo descontrolado? Através de afeto, né? Você deve construir relações com o seu próximo, seja um namorado, marido, parceiro, esposa ou parceira, né? Com afeto, respeito, espiritualidade, isso tudo vai elevar a vibração. Gente, o sexo, quando ele é feito com amor, cria-se uma camada, um bloqueio espiritual que dá total privacidade para o casal. Então, novamente, queridos irmãos, cuidado com os excessos. O sexo é muito bom, mas precisa ser feito com cautela, com amor, com respeito, com afeto ao próximo. Continuando, queridos irmãos, a próxima imperfeição moral é a soberba. Vejam só, né, o rosto daquela sujeito soberbo, né, que se impõe, quer se impor. No momento em que ele chega num ambiente, ele se acha, né, a última Coca-Cola do deserto. Aquele famoso, aí, fulano se acha o rei da cocada preta. É aquela pessoa que tem necessidade de superioridade, de controle, está sempre na razão. E, novamente, o que cabe a nós fazermos por esse irmão? Muitas vezes, acatarmos, né? Deixa, não tem muito o que fazer por ele. Ele não vai mudar de opinião. Brigar com esse irmão vale a pena? Não vale. Vamos deixar e orar por esse irmão. Porque, infelizmente, é um espírito infeliz. Observe que todos os irmãos que apresentam esse grau de soberba não é um irmão feliz. Porque ele tem a necessidade interna de ser superior sempre. Olha o que o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, fala sobre a soberba, né? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, a falta de oportunidade, sua má estrela, enquanto, na verdade, sua má estrela é a sua própria incúria. Então, novamente, irmãos, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. A gente não deve colocar a culpa no próximo. Nós somos responsáveis. E muitas vezes esse irmão que é soberbo, ele coloca a culpa em Deus. Por ele não conquistar alguma coisa, não ter alguma coisa, põe a culpa em Deus. Não, a culpa é de Deus. Eu não dou sorte. Eu não tenho. Veja só como que os pecados estão todos interligados. Certo? E, na verdade, cabe a nós, né, controlarmos esse sentimento dentro de nós. Inclusive a vaidade. Sermos vaidosos, pessoal, lembra que nós comentamos que o orgulho e a vaidade são unificados na soberba? Na verdade, a vaidade excessiva também, ela é negativa, né? Pesanosa. A vaidade excessiva, nós temos que lembrar que nós querer, né, nos vestir bem, querer nos maquiar, né, pensando nas mulheres, né, querer maquiar, passar um perfume, o homem fazer a barba. Gente, isso faz parte. A grande questão são os excessos. Vou fazer lá várias cirurgias para poder ter minha barriga tanquinho. Aí fica na academia, horas na academia, pegando peso o tempo todo. Aí, de novo, é o excesso. A gente tem que ir na academia, tem que praticar uma atividade física. Sim, muitas vezes, por questões estéticas, faz parte, mas não excessivamente. Tudo tem seus limites. Então, as consequências da soberba extrema, né?
infelicidade, conflitos. Veja, a pessoa soberba, ela entra em conflito com outras pessoas. Dificuldade de pedir perdão. O orgulhoso não pede perdão, porque ele está sempre certo. Obsessões por entidades que exploram a vaidade humana. Então, aquele irmão que está o tempo todo querendo fazer procedimentos estéticos para poder ficar com o corpo perfeito, ele vai ser obsediado por entidades que vão explorar essa vaidade, esses excessos. Exemplo prático para evitar a soberba. Uma pessoa que aprende a ouvir com sinceridade desarma conflitos familiares e cresce moralmente. Então, pessoal, ouvir é muito importante para vencer o orgulho e a vaidade. A gente já ouvir o próximo, ouvir as ideias do outro irmão, filtrar aquelas ideias e ver o que realmente é bom para a gente. Então, são formas que nós temos aí para eliminarmos, né, o orgulho e a vaidade do nosso coração. Por fim, queridos irmãos, para encerrarmos o nosso estudo, nós temos aí a última das imperfeições morais, né? Ou o último pecado capital, o 7º, né? Que é a preguiça. Então, a preguiça, queridos irmãos, assim, pessoal, a preguiça nem sempre ela vai promover o mal próximo. Pode não nos promover mal inicialmente, mas ela vai adiar compromissos reencarnatórios. O que é a preguiça, de modo geral, é aquele desânimo, aquela procrastinação, e muitas vezes a falta de vontade para o bem que nós temos em nós. Que às vezes a gente, vou deixar para fazer isso amanhã. Eu vou tirar um cochilo aqui. Aí tira a tarde toda de cochilo, está cheio de trabalho que ele poderia estar fazendo. Não, tirar um cochilinho na tarde é importante. Almoçou, deu aquele sono, vamos deitar, vamos descansar um pouco, mas deu o horário do trabalho, vamos trabalhar. Todo trabalho em favor do bem é trabalho útil. E olha o que o Livro dos Espíritos traz exatamente sobre isso. Porque o trabalho é imposto ao homem. É uma consequência da sua natureza corporal. É uma expiação. E, ao mesmo tempo, um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual. Por isso, ele deve ao trabalho e à sua atividade toda a sua alimentação, sua segurança e seu bem-estar. Aquele que é frágil demais fisicamente, Deus concedeu para compensar a inteligência. Mas é sempre um trabalho. Então, se eu tenho dificuldade física por algum motivo, Deus me deu a inteligência. Eu posso usar a inteligência como forma de trabalho. Então, pessoal, o trabalho faz parte da nossa vida. Quando a gente adia o trabalho em favor do bem, nós estamos adiando compromissos reencarnatórios. E está estagnando a nossa vida. E teremos que reencarnar novamente para poder cumprir um trabalho que a gente poderia ter resolvido agora. Nunca deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Se você tem alguma questão física que está te levando ao desânimo, à procrastinação, procure um terapeuta, procure um médico para que te ajude fisicamente, para que você possa aí utilizar do trabalho como uma fonte aí de conhecimento para a sua vida, para te auxiliar e para te ajudar a auxiliar o próximo, as pessoas que estão à sua volta. Então, né, conforme já comentamos, né, as consequências da preguiça excessiva, né, estagnação, compromissos reencarnatórios adiados, vazio existencial, afinidade por obsessores apáticos, que vão aproveitar aquele momento que a gente está ali, olha, querendo dormir o dia todo, para estar ali também do nosso lado, vampirizando ali as nossas energias. E muitas vezes esses irmãos são os responsáveis exatamente por esse desânimo, por essa procrastinação. Cabe a nós nos blindarmos contra esse tipo de energia. Como, queridos irmãos? Através de pequenas ações diárias. Estou desanimado? Pega um livro rápido aqui, vamos ler uma página. Vamos fazer uma prece.
Vamos promover um gesto de caridade com algum irmão, de novo, um pequeno bate-papo, um telefonema, uma mensagem no WhatsApp, a gente vive várias das redes sociais, um comentário, às vezes, positivo para um irmão. Isso rompe o ciclo de paralisia. De novo, todo trabalho no bem, né? Tudo que a gente faz de bom para o próximo, isso é trabalho útil. Certo, irmãos? E aí, né? Finalizando o nosso estudo, né? Comentamos, né, que João Cassiano, lá no início, ele fala sobre as virtudes opostas. Quais são as virtudes opostas, né? Então, quando nós somos soberbos, o que a gente precisa de ter? Humildade para reconhecer erros. Humildade não é pobreza, não é sermos pobres materialmente, né? É sermos humildes com as ações que nós promovemos no nosso dia a dia. Reconhecer conosco as nossas imperfeições e agradecer a Deus por elas. A avareza, né, que está intimamente relacionada ao egoísmo. Qual é a virtude oposta, né? A caridade. A caridade é com o próximo, irmãos. Sermos caridosos com o nosso próximo. Essa é a diferença de caridade para a humildade. A inveja, a generosidade com os nossos irmãos. A ira, a paciência. A luxúria, a castidade. Não quer dizer que a gente tem que fazer sexo após o casamento, mas termos carinho pelo nosso próximo, respeito pelo nosso próximo e não utilizarmos ele como objeto. A gula, a temperança ou equilíbrio. Não comer em excesso, comer o suficiente. Chegou no limite, temperança, basta. E a preguiça, a gente cura a preguiça, né? Com o trabalho ou a diligência, que é um trabalho útil. E aí, queridos irmãos, finalizamos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Uma boa noite. Meu querido irmão Igor, foi muito bom esses pontos todos que você trouxe para nós, para fazermos essa reflexão. É com a virtude que nós conseguiremos ir, vamos dizer, aplacando essas imperfeições que ainda trazemos, né? Então, foi muito bom, nós agradecemos. Vamos refletir muito, tenho certeza que todos vão, durante todo o tempo, dar uma atenção especial para esses pontos que você trouxe para nós. Muito, muito bom. Agradecemos a sua colaboração, o seu empenho em fazer essas divulgações. Isso é muito importante na nossa doutrina. E nós temos também o Igor, o João pede para agradecermos a uma companheira que faz um compartilhamento desses estudos nos seus grupos de Facebook. A irmã chama Marlene Pisoni Teixeira. Então, isso é muito importante também. Então, você hoje já vai para vários lugares, porque vai sendo divulgado mais amplamente. Muito obrigado, então. Nós agradecemos. Nesse momento, então, nós nos reunimos novamente com os mesmos pensamentos elevados para a nossa oração final. Senhor Jesus e Deus, nosso Pai de amor e bondade, nós agradecemos pelos momentos que passamos, pela reflexão que iremos fazer, ainda continuando nesse processo da nossa evolução espiritual. Agradecemos nossa mentora, Zilda Gama, esses bons espíritos que inspiraram nosso irmão Igor e que inspire a todos nós
a lutarmos sempre nesse bom combate para a nossa escala espiritual, cada vez podermos nos elevarmos um pouquinho mais. Agradecemos, Senhor, as bênçãos que sempre recebemos e que todos nós, encarnados e desencarnados, sejam nesse momento agraciados por sua bênção. Que assim seja, graças a Deus. Então, Igor, muito obrigada e volto sempre. E aquele abraço que nós sempre enviamos para você. Com certeza. Um abraço meu também, tá? Nosso. Um abraço, muito obrigado, gente. Uma boa noite. Boa noite.